Boa noite, gente. Segunda-feira, falar dos jogos final de semana aí. Queria pedir a vocês para dar um like aí no vídeo, ativar o sininho, compartilhar. Tá entendendo? Para me ajudar aí, deu uma melhoradinha aí, né? Mas temos que melhorar muito ainda, entendeu? Com as visualizações aí e com os likes dos vídeos. Gente, no sábado, o Bragantino saiu, pulou fora da zona, ganhou do Goiás 2-0. O Ceará virou o jogo contra o Curitiba se manteve lá, né? E o Atlético Mineiro decepcionou mais uma vez, 200 finalizações, não sei o quê. O Sport foi finalizar pela primeira vez, já tinha uns 30 minutos do segundo tempo, uma falta. Aliás, foi 3 finalizações, duas de bola parada, 2 faltas, e um chutinho na mequetepe que o cara deu por cima do travessão. O Atlético perdeu muito gol, o goleiro do Sport pegou muito, mas isso não é desculpa. O time que está querendo brigar pelo título não pode perder esses pontos, ainda mais em casa, né? Já tinha tomado aquela virada do Bahia lá e agora empatou com o Sport em casa, né? Que o Jair Ventura arrumou. Aliás, ele sabe muito bem fazer isso, né? Eu lembro de um jogo que ele estava no Corinthians, que ele botou os 11 atrás da linha da bola, do campo dele o tempo todo, e conseguiu um empate com o Flamengo aqui, na Copa do Brasil. Depois acabou ganhando o jogo de lá e eliminou até o Flamengo. Mas ele sabe armar essa retranca, né? Agora deu sorte também, porque pô, o goleiro pegou tudo, teve bola que bateu no goleiro, a bola bateu no travessão, sabe? Tem que dar sorte também. É um tipo de jogo muito feio. Você, quando tem contra-ataque, como estava jogando o Fortaleza ontem, por exemplo, no segundo tempo, contra o São Paulo, conseguiu empatar o jogo, mais na frente eu vou falar, tudo bem. Você vê, o Bragantino foi no Rio e empatou com o Flamengo, mas com os contra-ataques perigosos. O Goiás é a mesma coisa, acabou perdendo no último minuto com contra-ataques perigosos, fazendo jogo duro, armando a retranca, mas saindo para jogar também. Agora, ficar do jeito que o Sport ficou, fica um jogo feio, é um jogo de um time só. Sabe? Eu vi esse jogo aí, pô, sinceramente, decepcionante. No domingo, o Palmeiras se reabilitou, né? Aliás, os gols do Palmeiras, 2 foram entregues, né? Um entrou, o goleiro deu a bola no pé do Luiz Adriano, quer dizer, uma coisa ridícula. Isso vem acontecendo muito, é aquilo que eu já falei aqui. Eles querem sair jogando. Eu gosto de time europeu aqui. Os times europeus de melhor qualidade, não são todos não. E aí, sabe, parece que eles têm vergonha de dar um bicão para frente. Mas tem que dar, gente. Ainda mais no futebol brasileiro, que o nível é baixíssimo. Esses caras não têm categoria para sair jogando dessa maneira. Fica aquela bola passeando aí na frente do gol. Sabe? O torcedor do time que está jogando, que está fazendo isso, fica desesperado. Vendo o jogo em casa agora, né? Porque não está indo no estádio. Mas fica desesperado. Eu sou um, quando o meu time começa a fazer isso. Uma coisa ridícula, sabe? E você fica nervoso vendo esse negócio. Entendeu? E toda rodada agora tem 2, 3 lances desses. Ontem o Internacional mesmo, que está lá em primeiro, junto com o Flamengo, quis sair jogando também. Entendeu? E errou também. Né? Os 2 gols do Internacional foram entregues pelo Flamengo. O zagueiro, então, um já perdeu a bola, né? Mas o outro, o tal de Gustavo Henrique lá, ele deu até de tiver. Foi até um passe bonito pro Thiago Galhardo fazer o gol, né? Quer dizer, um negócio assim, sabe? Agora, esse jogo aí foi um jogão no segundo tempo. Eu não vi o primeiro tempo. Mas o segundo tempo foi um jogão aí, o Flamengo. Aliás, o Flamengo, ele voltou pro segundo tempo, lógico, tá perdendo, tentou empatar. O Internacional fechado ali e tal, mas perigoso no contra-ataque também. Entendeu? Tanto é que botou uma bola na trave e o jogo estava 2-1 ali. Antes do Flamengo começar aquele massacre mesmo, o Internacional chegou a botar a bola na trave, teve um jogador que entrou de cara lá, chutou para fora, entendeu? Mas aí depois veio as substituições, aí o Flamengo tomou conta, porque aí você não tem um banco
né? Como tem o Flamengo, por exemplo. Aí entrou o tal da Alessandro, entrou o Rodrigo Dourado, que não joga há mais de um ano. Depois entrou o tal de Musto, que é um jogador horrível, mas dizem que o técnico gosta dele, que trouxe ele e tal. Ele era até titular, mas quando viu que não dava, né? O titular agora é o Lindoso. E jogou muito bem, inclusive. Aí depois só saiu lá no finalzinho, para a entrada do Musto, inclusive. Aí o Flamengo tomou conta, entendeu? O D'Alessandro já não aguenta mais dar aquele dinamismo, né, pro time. Então, o Flamengo, um time muito melhor, massacrou e acabou conseguindo o gol lá nos acréscimos, né? Como sempre, né? Porque o Flamengo volta e meia tá fazendo. São vários jogos, né? Um nem dois. O Flamengo consegue empatar ou ganhar o jogo no último minuto, né? Foi contra o Botafogo, contra o Flamengo, contra o Goiás, agora contra o Internacional. Mas é aquele negócio, o jogo só acaba quando termina, né? Então, o gol que vale um minuto de jogo vale aos 49, por exemplo, como foi ontem, né? Mas foi um jogo assim, até além da expectativa. Quer dizer, é lógico, os dois times estavam na frente, entendeu? Poderia ser o Atlético Mineiro, um desses dois aí também, vai ter Atlético Mineiro e Flamengo aí logo, logo, primeira rodada do segundo turno. Deve ser jogo bom também. E o campo bom, né, gente? Porque, pô, o Flamengo, por exemplo, ele não consegue jogar a mesma coisa que ele joga no campo dos adversários aí, porque agora sem torcida é mais ou menos tudo a mesma coisa. Então depende muito do gramado. O Flamengo jogou bem lá contra o Corinthians, naquele gramado maravilhoso. Ontem também jogou bem. O primeiro tempo jogou mal, mas o segundo tempo jogou bem, naquele campo lá também do Internacional, que é um dos melhores. É um tapete, quer dizer. O time melhor, né? Acaba se beneficiando disso, porque realmente tem campos aí que eu vou te contar. O próprio Maracanã tá uma porcaria, entendeu? Essa que é a verdade. E foi um jogo assim, eu que gosto do campeonato inglês e vi bons jogos aqui esse final de semana no campeonato inglês, parecia que era um jogo de time europeu mesmo, sabe? Parecia, lembrou bem. Entendeu? Eu gostei do jogo. Quando o jogo é bom, eu falo, como foi Atlético Mineiro e Fluminense, sabe? O São Paulo e Fortaleza ontem no segundo tempo, na Copa do Brasil. O primeiro tempo também eu achei fraco. São Paulo melhor. O Fluminense ontem ganhou do Santos, entendeu? Jogando bem também. Primeiro tempo, com o segundo tempo, eu achei que o Fluminense, apesar do Santos estar perdendo e para cima, depois estava 2-1, teve chance também, teve gol anulado, bem anulado. Mas o Fluminense está bem, está no G4. O Fluminense está lá no G4, lá, não quero nem saber. E o São Paulo, que jogou na Copa do Brasil, ele tem 26 pontos, mas ele pode ir a 35. Os dois ali estão com 34. O São Paulo tem 3 jogos a menos. Entendeu? Um eu não lembro quanto é que é. Ou o Goiás ou o Botafogo. Quer dizer, ele tem chance de fazer 9 pontos aí. Ou no mínimo 6. Encostar lá. Entendeu? E é aquilo que eu falei, essa bagunçada toda aí, o campeonato vai começar o segundo turno daqui a pouco e tem jogo da primeira rodada do segundo turno que ainda não foi realizado. Eles têm que encaixar esse jogo logo aí, para parar com esse negócio de asterisco na tabela. Senão você fica sem saber. O Vasco, por exemplo, ele entrou na zona do rebaixamento, mas tem 2 jogos a menos. É contra o Fortaleza e o Palmeiras. Não sei se o Vasco vai ganhar um dos dois, mas tem 2 jogos a menos, né? Tem que esperar para ver se realmente a posição certa é aquela, né? E o Botafogo agora ficou com 1 a menos. Está na porta da zona. Aliás, chegou a entrar ontem quando o Atlético Paranaense fez o gol. É outro jogo de ontem também. O Grêmio acabou virando com o time reserva. Entendeu? Inclusive, o segundo gol do Grêmio foi até engraçado, porque o goleiro do Grêmio bateu tiro de meia, não, acho que chutou para frente numa bola que estava na mão dele lá, chutou para frente. A bola foi direto pro cara que fez o gol, passou pela zaga, o cara saiu correndo. Entendeu? Meio gol, meio de pelada, assim, né? Eu imagino que esse jogo deve ter sido horrível. Não vi. Aliás, é aquele jogo que ninguém vê. Fica lá naquele canal que de vez em quando entra, de vez em quando não entra. Do esporte interativo. Então é isso. Do jogo do final de semana, eu vi depois São Paulo e Fortaleza. São Paulo bem no primeiro tempo. Aí fez 1-0. O Fortaleza, no segundo tempo, voltou diferente. Aliás, eu acho que o Rogério escalou até mal esse time. Aí depois
Esses treinadores, eles colocam os caras piores vezes de cara. Aí o time não vai bem, ele bota os melhores. Aí eles viram, sabe, os melhores treinadores do mundo. Pô, ele mexeu, pô, mas tá na cara que vai mexer e vai dar certo, porque se os melhores estão no banco, eu vi esse time jogar contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, foi os caras que ele botou ontem no segundo tempo, que ele deixou no banco. Eu não entendi. Ele botou um time lá meio para se segurar um pouco e tal, mas, sabe, jogou nada no primeiro tempo. Segundo tempo, pô, melhorou o time, veio substituições, aí substituições melhoraram. Entendeu? E o cara, o Fortaleza partiu para dentro, já tinha perdido 2 chances, aí deu azar, tomou o segundo gol. Né? Mas mesmo assim não desistiu. Aí fez o primeiro e acabou fazendo o segundo no finalzinho. Os pênaltis, as batidas muito bem batidas, os pênaltis muito bem batidos, tá entendendo? Tanto é que foi 10-9. Os goleiros chegaram a bater, já estava quase chegando para começar a repetir os batedores de novo, sabe? Porque já ia parar de repetir, né? Quer dizer, já tinha batido quase todo mundo. Aí o Fortaleza, o lateral direito lá, o Gabriel Dias, se não me engano, perdeu o pênalti, o gol pegou. Aliás, o São Paulo, o Thiago, o Diniz, o Fernando Diniz, ele tem que agradecer muito esse goleiro de São Paulo. Primeiro que ele já tinha pego 2 bolas quando o jogo estava 1-0. Ele tinha pego 2 bolas lá, difícil, viu? O cara entrou de cara com ele, assim, o cara do Fortaleza. E pegou um pênalti que acabou dando, né? A vitória para o São Paulo, ele passou para, já está na quarta de final. Alô, Gabriel Urbano, parabéns, mas ontem o Fernando Diniz estava lá, né, com o cu na mão, porque, pô, o time ganhando 2-1, ele começou a botar um monte de zagueiro, tirar atacante, tirou o Luciano, que eu acho que ele não devia ter tirado, sabe? Mexeu mal no time, para Dedéu, começou a amontoar, ele terminou o jogo com 4 zagueiros, e não adiantou nada, porque o Fortaleza empatou na bola alta. Quer dizer, sabe? Então o goleiro acabou salvando ele. Porque se o São Paulo fosse eliminado ontem, eu não sei se ele ia estar lá hoje, não. Entendeu? Aliás, outro técnico que foi mandado embora aí foi o Jorginho do Curitiba, né? Mais um aí. Entendeu? Uns 200 técnicos já mandaram embora. Futebol brasileiro. É uma vergonha. O único time que se mantém o técnico aí anos aí é o Grêmio, o Renato lá. Porque o resto, tudo já trocou. Nesse campeonato teve time que já trocou 3 vezes. Né? Então é isso, gente. Vamos aguardar aí os jogos meio de semana da Copa do Brasil. O Botafogo já joga amanhã. Eu devo fazer um videozinho na quarta-feira para dar uma analisada aí antes dos confrontos. Que eu acho que não vai ter muitas surpresas, não. Entendeu? É aquele sorteio lá atrás que eu falei que, sabe, parece que foi manipulado. Entendeu? Então, não deu assim confrontos de 2 times grandes, assim, não deu. Eu acho que não vai ter muita surpresa, não. O São Paulo ontem quase que acaba sendo uma surpresa se saísse. Se bem que o Fortaleza não é igual aos outros times que estão aí, não. O Fortaleza, eu acho até que o São Paulo deu azar no sorteio. E muitos deram sorte. O Botafogo, eu acho que deu sorte. Agora, esse Cuiabá aí, ele está em primeiro lá junto com o Chapecoense. Está em segundo, né? Ele era o líder até no outro dia aí. Mas eu ouvi dizer hoje, eu vi aqui na notícia, na internet, que tem 10 ou 11 jogadores aí que não vão poder jogar porque foram contratações que eles fizeram para o Campeonato Brasileiro e que já jogaram por outros times na Copa do Brasil. Né? E o time tomou uma goleada aí agora, final de semana. Não lembro de quem, na Série B. Perdeu muitos gols, eu também não sei quanto foi, mas foi goleada. Mas vamos ver, mata-mata é outra coisa, o Botafogo também não está bem, que aliás fechou com o Angulo aí, um atacante aí colombiano, que estava no Cruzeiro, emprestado pelo Palmeiras. Né? E aí veio para o Botafogo, aí, desistiu do tal de Ronald, mas vamos ver. Né? O Vasco joga pela Sul-Americana contra o Caracas, que é o time que caiu para o sorteio, o venezuelano. Vamos ver, eu vou analisar esses jogos aí no meio de semana e falar sobre o jogo do Botafogo que vai ser amanhã, né? Sobre o resultado e tal, porque o primeiro jogo é no Rio, o primeiro jogo. Vai decidir lá na casa dos caras.
Então é isso, gente. Eu tenho falado aqui umas coisas. Tem que ter um negócio engraçado para poder se divertir. Eu fico segurando, eu não sou bobo nem nada, fico segurando para o final do vídeo para aprender a rapaziada que às vezes não está querendo mesmo discutir muito negócio de futebol, que eu acabo analisando demais os jogos, falando muito, por exemplo, já estou com 15 minutos aqui de vídeo. Né? Às vezes tem dado 20 e tantos minutos. As eleições, quando chegam as eleições, a gente se diverte com essas propagandas eleitorais. Ainda mais assim para vereador, né? Porra, nessas cidades menores aí, é um negócio engraçado demais, né? Entendeu? E eu vi uma propaganda, aliás, eu vi um comentário num programa aqui no YouTube, que eu estava vendo, né? Eu não vi a propaganda lá do Rio Grande do Sul. Até no aplicativo aqui eu poderia colocar a propaganda eleitoral do Rio Grande do Sul, mas não ia adivinhar que ia sair uma pérola dessa, né? Então, nós temos lá a candidata a vereadora Josiane Pica. Josiane Pica. E o pior é a cidade que ela está se candidatando lá, a cidade dela, o nome da cidade. Aí vocês vão ver. É Sagrada Família. Essa cidade lá, Sagrada Família, no Rio Grande do Sul, rapaz. Candidata a vereadora Josiane Pica. É a dona Pica. Engraçado que tem um jingle, tá entendendo? Uma musiquinha, né? Para o pessoal votar nela na propaganda. É uma candidata de fibra, vai trabalhar duro. A dona Pica vai trabalhar duro. Meu Deus do céu. Cara, o Brasil ele não é um país sério, gente. Essa aqui é a verdade, não é. Tem candidato aqui anunciando quentinha 2,99. Esse é do Rio. Sabe? A verdade é essa. Não tem. Tem outras historinhas aí que eu vou contando aí durante a semana para vocês. E não é só sobre eleições, não, hein? Tem outras coisas aí. Eu vou falando assim, cada dia eu vou falando uma, entendeu? Quando tiver, né, uma coisa boa para falar, entendeu? Pô, Josiane Pica. E eu não falei ainda sobre a história lá do dinheiro na cueca do cara, hein, do Senado lá, que é do partido do homem. Aliás, é o vice-líder do homem no Senado. Do homem que eu digo é o Bolsonaro, vocês sabem, né? Não tem corrupção no governo dele. Para que Lava Jato? Não tem. Então é isso. Eu queria mandar um abraço aí para a turma do grupo aí do Samuel, que vai jogar meu vídeo aí, né, com essa turma toda. Entendeu? Mandar um abração aí. Um deles que eu já conheço é o Sereia, que é torcedor do Santos. Eu esqueci o nome dele. Sereia, você vai me desculpar, mano. Você tem que mandar um comentário aqui, dizer seu nome para não te chamar mais de Sereia. Cada Sereia da Vila. Mas o Santos ontem não foi bem, não, hein? Aliás, o Fluminense teve tricolor dizendo que o Fluminense ganhou com o Pelé e tudo, porque o Marinho fez o gol lá, socou o ar para homenagear o Pelé, entendeu? Ou o Pimpão, que eu falei que faz ano também junto com o Pelé. Então é isso aí, gente. Votem na Pica, mas lá, ó, o cara tem que morar lá tem que votar lá em Sagrada Família, minha Nossa Senhora, hein? Josiane Pica, rapaz, o Brasil não é. O Brasil não é um país sério, gente. Sério, não é. Eu me orgulho de ser brasileiro até a página 3. É inacreditável. Então é isso, gente. Vamos agora. Eu queria mandar um abração ao pessoal de São Paulo. Ô, Gabriel Urbano, São Paulo ontem quase, hein? Mas está classificado. Entendeu? E pode chegar à liderança do campeonato, hein? Com esses pontinhos aí. Tomara que não chegue, que um desses jogos aí é contra o meu time. Entendeu? Os outros ele pode ganhar. E essa turma aí do Rio de Janeiro aí. Alô, Pedro, alô, Tony. Entrou na zona, hein? Fogo tá na porta. Doido para fazer companhia para vocês. Ah, vergonha, nossos times. Então é isso. Um abraço a essa turma aí de Macaé. Alô, Michel. Disseram que ontem o VAR roubou o Flamengo. Eu não sei disso, não. Se esses lances foi no primeiro tempo, pode ter sido. No segundo tempo eu não vi nada. Eu não vi o primeiro tempo, posso falar. Nem vi os lances depois. Disseram que, mas também seria a primeira vez, né? Ao contrário, várias vezes já. Então é isso. Gente, aliás, Michel, mandaram para mim aqui um vídeo dizendo que aquele cara que vai lá na beira do campo anunciar os minutos, tá entendendo? Quando o Flamengo estiver perdendo ou empatando, a placa lá não levanta minutos, levanta assim, até acabar.
enquanto não acabar, ou enquanto não empatar, enquanto não ganhar. É isso que vem escrito lá. Isso é coisa, não é minha. Eu vi aqui, entendeu? Então é isso. Um abração, Michel, essa turma toda de Macaé, Zé Carlos, Leonilson. Gente, fiquem com Deus. Até quarta-feira e boa noite.